Olá pessoal, eu postei um vídeo nas redes sociais sobre esse caso que está aparecendo aqui e deu uma repercussão enorme. Esse paciente era um paciente diabético que a família me chamou quando estava nessa situação para que eu tentasse resolver porque ele já estava internado e os médicos estavam optando pela amputação do pé. E aí me disseram, doutor, mas isso evoluiu muito rápido. Bem, nenhuma ferida desse tipo evolui de forma rápida. Isso é um processo longo de formação. E nesse vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como é que o diabetes leva o paciente a uma situação como essa e como se pode prevenir esses tipos de lesão. Bem, para o paciente chegar nessa condição, muita coisa aconteceu. Primeiro que esse paciente, ele provavelmente teve durante anos um diabetes totalmente descontrolado. Esse diabetes descontrolado leva o paciente a ter as complicações no pé, sendo as principais as complicações neuropáticas, que é o que provavelmente aconteceu nesse pé. O que eu estou dizendo que provavelmente foi uma neuropatia? Pelo jeito que a ferida está se apresentando. O que a neuropatia vai causar ali no pé do paciente? No primeiro momento, ela causa uma deformidade. É o que nós chamamos de neuropatia motora. Reparem que o pé do paciente é um pé totalmente deformado. Ele tem um arco plantar acentuado, fazendo com que a pressão ocorra mais nas regiões ali dessa parte do pé. Então isso vai fazer com que ele sobrecarregue essa região, forçando muito essa região. Muitas vezes os dedos dos pés ficam em formato de garra, e isso tudo vai fazendo com que esse paciente pise errado, sobrecarregando determinada região. Junto com a neuropatia motora, acontece também a neuropatia sensitiva. O paciente perde a sensibilidade. E com isso ele perde o mecanismo protetor. De forma que ele vai pisar errado, sobrecarregar aquela região, uma região que geralmente iria doer, ele não vai perceber que está traumatizando aquele local. E essa perda de sensibilidade pode fazer com que ele, muitas vezes, traumatize o pé e não perceba. Ele pode pisar numa pedra, machucar e não perceber. Eu já tive paciente que chegou aqui para nós com um prego no pé e não percebeu que estava machucado. Eu já tive pacientes que foram na praia, andaram na areia quente e não perceberam que o pé estava queimando. Então isso é muito grave. E além dessa neuropatia motora e a neuropatia sensitiva, nós temos também as neuropatias autonômicas, que é quando o pé ele perde a capacidade de controlar a transpiração, se tornando muito ressecado, formando fissuras e rachaduras que podem propiciar a entrada de bactérias, causando uma infecção nesse pé. Então, são situações extremamente graves e que podem estar associadas também com os problemas microcirculatórios ou macrocirculatórios do pé desse paciente. O que seria uma complicação de macrocirculação? É o entupimento de grandes artérias, que é muito comum no paciente diabético, devido à formação das placas de gordura dentro das artérias desse paciente. Mas no paciente diabético, especificamente, nós temos também a doença microvascular, que são pequenos capilares. É por isso que, assim como no pé, ele também tem danos na sua retina, no seu olho, que é a retinopatia diabética. Bem, mas falando lá do pé, esse problema na microcirculação vai causar muitas vezes falta de sangue nas extremidades, o que pode culminar também com a formação de lesões isquêmicas. Bem, mas vamos lá. O que você, como diabético ou familiar de um diabético, pode fazer para que não chegue nesse estágio? A primeira coisa é inspecionar esse pé frequentemente, em busca de rachaduras, fissuras e as famosas micoses ali entre os dedos. Tudo isso é porta de entrada para a bactéria e tem que ser combatida, certo? No primeiro sinal de uma micose, procurar um médico a prescrever um antimicótico, fazer o tratamento para evitar a invasão de bactérias. Outra coisa, esse paciente precisa ser consultado por um profissional especialista para fazer a avaliação de risco. Como é feito isso? Nós temos inúmeros procedimentos para fazer. Por exemplo, nós temos um teste chamado teste de monofilamento, que vai testar a sensibilidade do pé em diversas áreas. Essa avaliação, quando feita de forma criteriosa, ela permite diagnosticar a neuropatia sensitiva, e aí a gente já pode introduzir um rigor maior na orientação e na observação desse paciente. Esse paciente, quando for examinado e tem ali uma calosidade, a gente precisa remover essa calosidade precocemente, porque a calosidade ela pode aumentar mais ainda a pressão,
fazendo com que o sangue ali naquela região do calo fique represado, o famoso calo hemorrágico. Então, precisa ser removida a calosidade. Mais do que a remoção da calosidade, é necessário também fazer um estudo da pisada desse paciente para que se consiga fazer uma palmilha de alívio adequada para que ele pare de sobrecarregar essa região. Ok? Então, a avaliação contínua desse paciente, testando a sensibilidade. Eu falei do teste de monofilamento, mas temos que testar também a sensibilidade vibratória. Isso é feito com diapasão pelo especialista. Nós temos que testar também a sensibilidade térmica, que é feita utilizando ali tubos de ensaio com água quente ou água gelada. Então, vários testes precisam ser feitos para diagnosticar precocemente as neuropatias, tá? Sempre estar em busca de fissuras e micoses e fazer o estudo da pisada desse paciente para corrigir, tá? Os calçados precisam ser calçados apropriados. O corte da unha sempre em corte reto. Não brincar com diabetes, porque os problemas nos pés diabéticos levam, no Brasil, uma amputação a cada 4 minutos. Manter esse pé sempre hidratado, evitar que deixe úmida as regiões entre os dedos, porque isso favorece a questão do ambiente propício para a formação de fungos. Se vai usar algum calçado, evite calçados rígidos, tá? O ideal dos calçados e sandálias para os pés diabéticos são calçados que permitem a expansão, porque esses pacientes geralmente ele tem um inchaço também. E se esse pé dele incha dentro de um sapato rígido, pode causar uma compressão e formar lesões. Então, geralmente, o calçado ele tem que ser com material que consiga se expandir de acordo com o inchaço que esse pé vai assumindo. Essas são algumas dicas muito importantes para que a gente pare com esse ciclo vicioso de cada vez mais nós termos pacientes sendo amputados. Não espere chegar nesse estágio, porque pode ser tarde demais e uma consequência drástica de perder um membro ou um pé que vai dificultar o restante da sua vida se não tiver uma boa reabilitação. Essa é a dica. Se você gostou desse conteúdo que aborda feridas, pés diabéticos, úlceras vasculogênicas, não deixe de seguir o meu canal. Se inscreva agora, marque o sininho para ser avisado sobre novos conteúdos.